E aí, meus amigos, saudações rubro-negras, como é que estamos? Ah, se toda semana tivesse um Sampaio Corrêa desse, né, meus amigos? Se tivesse um Sampaio Corrêa desse toda semana, seria uma maravilha. Rapaziada, obviamente, eu não quero Sampaio Corrêa, cara. Não, né? Eu não vou nem comentar muito o resultado. Mas, por exemplo, olha aqui o Paquetá centralizando, ó, direita pra dentro, já jogou melhor. É esse perfil, ó, você vê, já foi o Paquetá com o Everton Araújo, que melhorou bastante. Graças a Deus, o Lino aí, o Pedro fez 2 gols. Tomara que o Lino ganhe confiança, porque a gente precisa, gente, ó, não dá pra contar com outro ano igual do Arrascaeta. Simplesmente não dá, hein? Eu ficaria muito feliz se ele entregasse as mesmas coisas. Se o Arrascaeta fizer as mesmas coisas, é mais taças pra nós, é mais alegria, é mais domínio. Só que você não pode contar com ovo no cadastro único da galinha. Então a gente tem que torcer pra esses pontas do Flamengo produzir, cara. Ponto. Belezinha? Quero falar do Richarlison, Marcos Leonardo, Marcos Antônio, a gangue dos Marcos. O Flamengo ganhou do Sampaio Corrêa. Ah, um Sampaio Corrêa toda semana, né? E se classificou no Carioca, né, Bap? Ó, vocês viram que o Jorginho machucou, né? Outra coisa, eu falei sobre esse negócio de ficar jogando no Carioca, teve uma pessoa que comentou assim, ABC, mas se não joga, estaria pior. Não, velho. O Flamengo tava na pré-temporada, gente. Pré-temporada. Você tem que construir o jogador pra depois, ó, você constrói a parte física pra depois você colocar ele em competição. O Flamengo claramente não tá com a parte física construída. Por quê? Jogando até o final de ano. Aí joga no Campeonato Carioca, entendeu? Não tá com a parte física consolidada. Claramente foi adiantado por causa do risco de rebaixamento no Carioca. Claramente foi adiantado o planejamento. Claramente. Aí você já viu contra o Internacional, um time bem mais letárgico. Entendeu? Então, o certo, gente, o certo era pra ter a estreia do time, era pra ter sido contra o Corinthians. Na Supercopa. Acho que o planejamento era até esse. Aí você desgastou ali 2 jogos. Aí, entendeu? Enfim, rapaziada. Tomara que Lino, Pedro. Cara, o Emerson Real deu 2 assistências. Mano, se você jogasse todo dia com o Sampaio Corrêa, velho. Se todo fosse Sampaio Corrêa, o Flamengo era campeão mundial, né, velho? Mas enfim, rapaziada, vamos falar de Richarlison. Ó, Richarlison deu a palavra para o Felipe Luiz, confirmando que caso retorne ao Brasil, irá jogar no Flamengo. Deseja ficar na Europa até a Copa do Mundo e um possível retorno ao Brasil, o jogador daria prioridade ao Flamengo. Vamos lá, rapaziada, ó. Richarlison. O Richarlison é um nome que divide muita gente, ó. Se você olhar os comentários, ó, jogador ruim é pica, pipipi, papapá. Ó, bagre, isso que lá, geral achou paia. Enfim, rapaziada, vamos lá. Richarlison, rapaziada, não confunda as coisas. Vocês estão vendo o Carlos Vinícius aí, né? Bagre. Bagre com força. Na Europa era um bagre. Olha aqui no Brasil. Você acha que o Carlos Vinícius tem nível pra... Então, não caio muito nesse papo. O Pedro é muito disso, rapaziada. Lembra do Pedro? Os caras... Tem uns caras que falavam que o Pedro era melhor do que o Harry Kane. Tá de sacanagem. Me chupa me olhando. Teve um motivo porque ele voltou pro Brasil. Aqui no Brasil, gente, é abaixo. Nunca se esqueça disso. É abaixo. Entendeu? Então, tem muita gente julgando o Richarlison. E eu vou falar um negócio pra vocês. Novamente, quando ele foi contratado pelo Tottenham, o que eu falei na época, ele não é esse craque que os fãs que fica aquela dancinha imbecil fala que ele é. Ele não é esse bagre que os haters dele acham que ele é. Ele é um bom jogador pra Premier League. Ponto. Só que muito do jogo do Richarlison... Ó, presta atenção. Presta atenção, cara de cu. Muito do jogo do Richarlison tava conectado à parte física dele. Vocês lembram que ele jogou aquela Copa do Mundo meio bichado? Olha o Fred Caldeira aqui, ó. Falando que eu já vi falando há muito tempo, ó. Todo mundo em Londres. Faz esse favor. Fique no Tottenham, tá? Richarlison... Muito difícil que ele fique no Tottenham, tá?
para a próxima temporada. O Richarlison não consegue ter sequência física, gente. Infelizmente. O Richarlison não consegue ter uma sequência física. E o jogo dele tá muito conectado a isso. Essa parte física. Rapaziada, eu até falei isso lá no grupo de flamenguista, amigo meu. Salve aí pro S. Júnior, pro Paulo e tudo mais. O Mardano. Eu falei, o Richarlison no Brasil, saudável, eu lhe garanto, meus amigos. Você que tá me assistindo aí, eu lhe garanto, como 1 mais 1 é 2. No Brasil, o Richarlison, ele vai te dar 20 participações em gols, sem contar estadual, se ele tiver saudável. 20, no mínimo. Eu te garanto. 20 participações em gols. Nas características dele, no sistema do Felipe Luiz, ele vai te dar 20 participações, tá? 20 participações em gols. Mínimo. Se ele permanecer saudável. Agora, o que eu fico tremendo é o Flamengo gastar 25, 30 de euros num jogador que claramente a parte física, ó. Agora, tem rumores que o departamento médico do Tottenham é triturador de jogador. Tem esses rumores. Então, meus amigos, não se enganem, não vá muito pelo discurso fácil e o discurso da maioria. O Richarlison, ele tem até mais um instinto pro gol do que o próprio Evanilson. Agora, parte tática, falando taticamente, marcação, pressão, tudo mais, o Evanilson é o melhor que tem. Marcar pressão, e correr, e taticamente, o Evanilson é o melhor que tem. Isso aí eu lhe garanto. Agora o Richarlison é isso, rapaziada. O que me mata de medo é os caras gastarem uma bala nele com esse histórico aí, parecendo que tá cursando medicina lá na Inglaterra. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Belezinha? Aí fala do Marcos Leonardo, que o Avari é caro, gente, é caro. O Marcos Leonardo ganha 3 milhas por mês. Entendeu? O jogador manifestasse o desejo de jogar no Flamengo. O clube não tem negociações encaminhadas com nenhum outro nome da posição, né? Do Marcos Leonardo, né? Que fala que o Al Hilal tá tentando emprestar. Se o Al Hilal quer emprestar o jogador, se eu fosse o Flamengo, me empresta aí, eu pago 1,5 milhão do salário dele e vamos ver. Eu faria esse negócio. Ele ganha 3 milhas, gente. 3 milhas. É caro, rapaziada. O Flamengo tá com dinheiro, mas também não tá distribuindo, não. É 3 milhas. Limpos. Vamos lembrar, rapaziada. É 3 milhas, ó. Sem Lula, Bolsonaro, Haddad e Paulo Guedes. Aqui no Brasil tem que pagar imposto. Free Pix. Free imposto. É caro, velho. Tem uma coisa que o pessoal tem esse discurso muito fácil com o Marcos Leonardo, mas ele ganha 3 milhas. Ele ganha 3 milhas limpo, ó. É caro, meus amigos. É caro. É caro. Então então, gente, ó. Cuidado com o discurso fácil. Cuidado com o discurso fácil. Belezinha? E o Jorginho teve uma lesão muscular. Aí saiu rumores que o Flamengo pode acelerar pelo Marcos Antônio. Aqui fala que o Flamengo prepara nova proposta no meio do ano. Aí o jogador quer vir, o staff também. Aqui fala que o São Paulo faz acordo de cavaleiros com o Flamengo. O Tricolor prometeu avisar o Flamengo quando decidir negociar o meia. A ideia do Clube Paulista é encerrar a insistência do Flamengo. Pela cortesia de ser avisado, o Flamengo pode deixar com o São Paulo uma porcentagem maior do direito econômico do atleta, no caso de a futura venda. Ainda não há, porém, uma definição sobre o assunto. O São Paulo busca renovar o contrato e dar aumento salarial para o Marcos Antônio. Vou falar um negócio pra você, rapaziada. Obviamente, ele é um jogador importante pro São Paulo. Mas eu não entendo essa postura do São Paulo. Parece aquele negócio assim, ó. A gente quer mandar um recado. Agora, aquela proposta lá que 7,5 de euros e mais o Alan é uma proposta de Kelly, né, velho? Uma proposta que é uma piada. A proposta pelo Marcos Antônio é o dobro que o São Paulo pagou, dá 10, ó, 10 e uns bônus. Pronto, dá 10 milhões de euros e uns bônus. Pronto. É o dobro que o São Paulo pagou. Agora, com a lesão do Jorginho, ele é um jogador pra ser reserva do Jorginho, né?
o Marcos Antônio. Com a lesão do Jorginho, o Marcos Antônio, eu já falei pra vocês, rapaziada, ele tá jogando muito bem o Marcos Antônio. Muito bem. Eu não sou tão esse fãzão dele. Agora, o encaixe dele no sistema do Felipe Luiz é claro. Eu sempre falei isso, eu não sou o maior fã dele. Eu não acho ele um cara, uau, high level. Isso muito medindo nível Europa. Só que ele, no sistema do Felipe Luiz, o encaixe é muito bom. O encaixe é muito bom. Belezinha? Tamo junto.